Bom dia a todas, todos, todes. É uma felicidade poder falar não só com a linha de curso de atuação, mas com todas as linhas de estudo. Ter uma profunda admiração por todos aqueles que ingressam e estão dentro da SP Escola de Teatro. Sou muito feliz de estar aqui, dando continuidade ao meu trabalho, atuação, e eu vou tirar o óculos, acho que está dando reflexos, eu não vou precisar ler, agora já estou enxergando, talvez eu leia mal as coisas do chat, mas, enfim, quero agradecer a presença de todas, todos, pedir licença para quem veio antes de mim, pedir licença para quem está aqui, ver no futuro, principalmente, porque a gente aponta perspectiva naquilo que a gente faz. Esses encontros de território cultural, eles têm significado da gente se colocar diante da escola como um todo, dessa concepção, para poder, de uma maneira ou outra, estar falando o que significam cada uma das linhas de estudo. Né? Se eu perguntar o que significa atuação, vou perguntar o que significa teatro, no mínimo para mim, e de uma maneira geral, dentro da concepção de escola, da qual eu tenho a felicidade de ter sido um dos fundadores, e isso faz gerar uma série de questões, né? E acho que, do ponto de vista do artista, a questão é que o artista, quando ele vai fundo dentro de uma determinada coisa, não traz pronto ou questões resolvidas, ao contrário, levanta questões, faz provocações, gera dúvidas, sobretudo porque acho que a gente é movido pela nossa inquietação. Eu acho que quando a gente consegue ter uma arte que realmente tem a capacidade transformadora da sociedade, que talvez seja das funções mais importantes e talvez ela seja tão necessária, é que ela desloca a gente do lugar comum, predominante, hegemônico de uma sociedade. E a gente vai questionando essa sociedade e a maneira como ela está estabelecida naquele momento histórico para buscar algum tipo de interação, algum tipo de transformação, algum tipo de resposta. Então, nesse sentido, eu acho que para começar a explicação da atuação, eu quero uns passos atrás, no entendimento conceitual aí, que é o campo das artes e, portanto, da cultura, maior das artes. Então, numa explicação que eu bastante obtive, sim, que é por um pensador russo, o Georges Lukács, um pensador russo que tem um conteúdo grande, uma obra estética, na qual ele vai fazer uma reflexão do significado dos fenômenos estéticos, que normalmente chama de as artes. Né? Então, no conceito dele de cultura, ele vai compreender cultura como uma maneira pela qual a gente exerce as nossas atividades. Os animais têm atividades, todos têm as mesmas atividades que nós. Ver, purgar as coisas do nosso corpo, tudo são atividades mas nos diferencia da maior parte dos animais, e todos os animais possuem inteligência em graus diferentes, exatamente o uso da inteligência, se os animais têm inteligência, mas sim a maneira como a gente exerce a atividade. Isso tem carga mental. Então, se eu como num prego com garfo e faca, em outra cultura, pode comer uma cesta com a mão direto na boca. Em outra cultura, eu posso comer uma cumbuca, quentinhas, puxando a comida para dentro. Isso nos diferencia culturalmente. A atividade é comer, significa como de maneira diferente. A partir desse princípio do Lukács, pensador materialista, do marxismo, portanto, de uma compreensão histórica onde dialética determina causa, transformação, resultado em processo ao longo da linha de tempo. Isso quer dizer que nada é
prático. As coisas dentro de uma mesma sociedade podem ter maneiras diferentes de serem abordadas, portanto, tem culturas diferentes dentro de uma mesma sociedade. Evidentemente, numa sociedade capitalista, na qual a gente está vivendo neste momento histórico, e a gente vive um capitalismo bastante complexo, diferente do capitalismo dado pelo capitalismo analisado pelo próprio Lukács no seu pensamento estética, a gente vive uma complexidade. Pós-revolução industrial, o momento em que o Marx faz a análise dele, ele vai dizer que as duas classes são facilmente distintas. Você vai compreender o que é o proletariado, cujo nome é aquele que dá trabalho, que gera filhos, portanto, aquele que é trabalhador, que tem uma família grande para sustentar. De outro lado, a burguesia, aquela que se fundamentou na Idade Média, derrubou uma classe superior, que seriam os nobres, e todo o aspecto político dela ligado à monarquia, funda uma república moderna, e está no domínio e tem poder hegemônico sobre ela, pelo poder determinado do dinheiro e da propriedade, né? Há uma diferença e com a Revolução Industrial, esse poder se instala na mão daqueles que vão conduzir a indústria. Obviamente, a gente sabe que isso se transformou completamente. Numa sociedade como a nossa, existe o poder burguês em várias categorias, e hoje, que a gente vive a questão dessa virtualidade, a gente está numa aula virtual, existe um capitalismo completamente de classe, completamente com várias camadas. Quer dizer, você tem um poder que pode ser desse poder digital, ou seja, daqueles que dominam essas mídias nos quais a gente está inserido hoje. Existe o poder dos bancos, que lida com um dinheiro que são números gerando numa tela, não é um dinheiro de papel, né? A gente tem uma complexidade para baixo também, né? Na maneira como as outras classes estão colocadas. A chamada classe média, né? Também definida pelos marxistas como aquela que vai conforme os seus interesses, ela oscila para cima, se aburguesando, ela oscila para baixo, se proletariando, conforme o momento que ela está, conforme os interesses que ela tem, e, portanto, ela é um regulador de conflitos e um desregulador desses conflitos. E, de outro lado, lá embaixo, então, a classe operária, né, a classe trabalhadora dos trabalhos braçais, portanto, é bastante complexo, porque hoje a gente vive uma sociedade em que nem tudo é o trabalho braçal, o trabalho intelectual é explorado, o trabalho de serviços é predominante em muitas sociedades, em muitas cidades, né? Então, toda essa análise muda. Por que que eu estou falando de todas as informações? Porque isso qualifica e requalifica qualquer maneira do fazer, né? Da maneira como a gente age. Portanto, ela qualifica diversas culturas dentro de uma cultura. O nosso entendimento cultural, ou talvez o entendimento mais comum de compreender a cultura é a partir da imaginação, que é aquela ideia nacional de uma língua que nos une, alguns conceitos que nos unem, então nós somos um povo, né? Nesse sentido, é um sentido também que cabe na maneira de fazer alguma coisa, porque nos agrega, a maneira de falar, portanto, é uma maneira mais ligada à humanidade como um todo e à humanidade organizada em sociedade do que aos animais, embora os animais também se comuniquem por algum tipo de fala, alguns com maior complexidade, outros com menor. Acontece que aí a gente tem uma compreensão de nacional diferente da compreensão de classes. E essa compreensão de nacional, ela pode ter extremos disso, que é a utilização do extremo, de um lado, do nacionalismo, né, que tenta agregar as classes como se elas tivessem o mesmo interesse, e nesse interesse se esconde, né, aquele que domina para aquele que é dominado. Então, nesse sentido, a gente vai ter realmente uma confusão enorme de como lidar com esta informação do que significa cultura e do que significa a sociedade de uma maneira geral, seus conflitos sociais e políticos, né? E a maneira como isso é sustentado por uma base material, ou seja, pela economia,
né, por aquilo que nos sustenta, aquilo que nos faz sobreviver. De, antes de viver, a gente precisa sobreviver, a gente precisa minimamente comer, a gente está protegido dos perigos, né, da natureza de uma maneira geral, né, da chuva, do sol, do conforto, casa, do lar, né, e a gente precisa algumas estruturas. E uma das estruturas defendidas também pelo poder hegemônico é a ideia de família, que hoje, evidentemente, já muda completamente o conceito de família. É um conceito, digamos, já do princípio da organização social humana, né, no sentido de ser um grupo de pessoas com os seus descendentes e que esse grupo vai defender os seus descendentes. E assim vão se organizar, né, de várias maneiras. As organizações primitivas têm uma característica, tem depois as não primitivas de característica de separação por castas, por grupos, não mais tribais, mas primitivas, e depois a gente vai para a complexidade de outras organizações, né, no mundo inteiro diferentes. Então, em várias culturas, em várias regiões, a gente tem organizações sociais complexas. Isso tudo significa que quando você vai agir no campo da manifestação estética, agora a gente entra nas artes, né, de que maneira elas se situam dentro da cultura. Ou seja, você pode ter uma percepção de inquietação em relação à sociedade que esteja mais ligada, evidentemente, às suas questões de classe. Você pode estar, na sua expressão e manifestação estética, tendendo a aceitar o pensamento hegemônico, de dominação de alguma classe. Como você pode estar na outra ponta, lá embaixo, contando esse pensamento hegemônico. Como você pode estar no meio do caminho com as contradições dos dois lados e manifestando. Isso sendo bem sistemático e usando só 3 estágios. Mas se a gente pensar na complexidade de uma sociedade capitalista avançada, como a que a gente vive hoje, ela pode se complicar mais ainda, e isso confunde a todos nós no sentido da maneira como nós vamos nos expressar. Por vezes a gente traz essas contradições. E aí, um pouco para explicar o que é a manifestação estética e não a arte em si, aquilo que te coloca diante do mundo, né, para dizer o que você percebe dele. O mundo entendido como não só a sociedade na qual você está inserido, mas todas as sociedades do mundo e os conflitos que elas têm entre si. Porque, afinal de contas, se as maneiras de fazer as coisas são diferentes por classe, ou por povos, por nações, ou por diferenças classistas, portanto, eu vou ter uma imensa gama de entendimentos do que isso significa. E eu vou me expressar sobre o que eu acho disso. A inquietação do artista pode estar expressando inconformidade, a inquietação do artista pode estar manifestando a sua conformidade. O que acontece no meio desse caminho é que, como isso gera um espírito muito combativo, muito dos artistas querem expressar também certas ideias e conceitos definitivos. E isso pode ser também uma grande contradição ou pode ser contraproducente na sua expressão. O próprio Lukács vai colocar que, do ponto de vista da expressão estética, ou seja, a percepção do mundo pelos seus sentidos e o seu pensamento, daquilo que você vê e sente, aquele momento histórico, e se você for batendo na mesma tecla, ao invés de você fazer uma transformação, talvez você faça uma reação, e você alimenta aquilo que é reacionário, apesar de você estar convicto de que você está defendendo algo que é transformador. Então, não basta defender o que é transformador. É preciso que a arte tenha a capacidade de questionar, desestabilizar aqueles que têm um pensamento, inclusive, contrário ao seu, para que realmente gere uma transformação social. Evidentemente, você vai convencer a todos. Um comunista não convence um fascista. O fascista é o fascista, ele está lá no lugar dele. Mas nem tudo uma sociedade onde o pensamento predominante ou hegemônico possa estar tendendo ao fascismo seja uma sociedade fascista. Haja visto a nossa.
em que a gente sabe que 30% do pensamento atual está enraizado no fascismo, né? E a gente tem um governo federal fascista. No entanto, a gente não pode dizer que a sociedade brasileira é fascista. Seria uma grande contradição, porque, na verdade, 70% da população não está nessa, mas existe um domínio disso e do qual a gente sofre todas as consequências, não só das ações diretas de governo, mas das ações cotidianas das relações. E elas implicam em muitas questões, implicam em muitos incômodos, implicam em muita opressão também, né? Implica também muita luta e muita resistência contra isso. Bom, de maneira isso se dá do ponto de vista da arte. A manifestética, ela não é reduzida à ideia da arte em si. A arte, talvez uma ideia de profissionalização da manifestação estética, de definição, talvez não profissional, que seja um termo muito moderno, muito contemporâneo, mas a ideia do ofício, do fazer por necessidade ou por missão, na qual você se coloca diante dela com o desafio desse confronto, dessa transformação, de você expressar a sua inquietação. Diante disso, você vai deparar com as suas opções de linguagem. Bom, e aqui eu vou para a frase bíblica, que é a primeira frase, né? Que no princípio era o verbo. E a minha pergunta, para contradizer a Bíblia, é: qual é o princípio do verbo? O que o verbo quer fundamentalmente? Então, o verbo, que também significa ação e não somente palavra, ele é uma maneira de dominar o outro. Não existe possibilidade de linguagem que não seja correspondente à maneira como exerce a atividade de se comunicar. E por se comunicar, existe a comunicação objetiva, que é o campo das comunicações sociais, o campo das mídias, ou seja, dos meios, seja ela a televisão, o jornal, a escrita, a rede social, o campo da informação aparentemente ou primordialmente positiva. É aquela informação que você dá, a princípio, boa noite, hoje aconteceu isso, isso e aquilo na cidade, no país, no mundo, e aí você fala, bom, essa informação ela é objetiva. Mentira, essa informação ela foi selecionada, filtrada, escolhida cada uma daquelas palavras, então ela é objetiva, mas ela tem uma carga de subjetividade. Mas a sua tônica, a sua essência é comunicar objetivamente alguma coisa, incluindo as redes sociais, nas quais hoje há uma suposta ideia de pulverização de poder, porque todo mundo tem poder de expressar diferente do monopólio de uma televisão. No entanto, ao expressar nas redes sociais, você cria grupos e as chamadas bolhas, em que elas, às vezes, se isolam uma das outras e não têm a devida interferência social. De outra maneira, também elas repetem as suas chamadas verdades e, dentro delas, elas acreditam que o mundo cabe, o mundo inteiro pensa aquelas mesmas verdades. A gente está falando de objetividade, isso a gente frequenta bem as redes sociais, seja lá qual for, Twitter, Facebook, Instagram, dependente das bolhas, a objetividade não é a prevalência de uma comunicação de rede social. Quando você pulveriza o poder, você pulveriza também a subjetividade do olhar. E, portanto, tem lá aquilo que tem no atual meme, não sei se vocês viram, um que a pessoa fala, nossa, hoje eu jantei pipoca, kkk, potássio, potássio, aí a pessoa vai lá e a outra lei fala, bom, olha só, a pessoa diz que pipoca é um jantar, porque a pipoca está cara. A outra fala, imagina, não sabe as condições sociais em que eu vivo, pipoca para mim era um luxo. Está pensando o quê? Politicamente ele está errado, ele não devia fazer isso. E fala, não, está absolutamente certo. A pipoca tem que ser democratizada, a gente tem que jogar pipoca para todo mundo. E, no fim, o que era uma simples subjetividade de intimidade de alguém se transforma numa discussão completamente tortuosa, desvirtuada, distorcida, né? Em que aquele que emitiu aquela mensagem, ou seja, o emissor de uma mensagem, vê a sua mensagem absolutamente transformada por vários receptores que querem entender da maneira como querem e não olham a maneira como aquilo foi abordado. Então, seja do campo da comunicação social, ela é primordialmente objetiva, mas as subjetividades podem gerar
esses problemas, né? Vamos falar dos monopólios na visão de comunicação de uma televisão poderosa, de um jornal poderoso, que agrega muitos assinantes, muitos leitores e tal, e embora ela esteja dando uma informação objetiva, no campo de análise, do ponto de vista da opinião, ela pode ter de subjetividades que podem conduzir o pensamento da sociedade em uma determinada direção. Pode ser uma direção transformadora, pode ser uma direção conservadora, e às vezes é facilmente identificável, às vezes é completamente impossível de identificar. Então, a visão crítica da gente sobre isso é que vai dizer de que maneira que essas organizações, essas instituições da comunicação estão se comportando diante da realidade que a gente está vivendo. Bom, no outro campo da linguagem, a gente tem chamadas linguagens subjetivas, ou primordialmente subjetivas, que é o campo da manifestação estética. E é como a gente se organiza para dar as nossas subjetividades. Aqui, eu quero usar uma frase que é do Fernando Pessoa, que eu adoro citar, então quem já fez comigo sabe que eu falo isso várias vezes, que é do Fernando Pessoa na parte de prosa e não de poesia, na qual ele vai falar: tudo que eu sou são os outros. O que ele está sintetizando nessa frase? Ele não se constitui como um indivíduo na sua singularidade sem a compreensão de quem veio antes dele. E quem veio antes dele, para além de uma compreensão de ancestralidade, que é bastante mais ampla e antropologicamente mais significativa, existe aquilo que é o vizinho direto e próprio da existência. Se eu nasci, sou um bebê e estou convivendo em certo ambiente, eu estou aprendendo com aquelas pessoas daquele ambiente do básico, que é aprender a falar e andar, e as maneiras de exercer as atividades. Portanto, eu estou aprendendo cultura. E na hora de expressar, eu me expresso culturalmente, né? Então, essa que é a questão. Como eu me expresso culturalmente? Onde que eu me coloco neste lugar? Onde eu me coloco? De maneira de classe ou de maneira de nação? O que eu defendo é povo, é classe? Como é que isso se mistura? De como isso se expressa na minha língua, que é diretiva, mas tem toda essa carga objetiva de quem eu sou, aonde estou, para onde estou indo, o que eu quero ser. Ou seja, que são essas perguntas básicas daquilo que a gente diz que é o campo da filosofia. Quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, o que eu sou, onde eu estou, como eu vou, e assim vai toda a brincadeira. Ou seja, onde eu me situo no mundo para poder responder a ele o que eu sinto, o que eu penso, e, portanto, o que eu penso não é exatamente o que eu penso. O que eu penso são os outros. E os outros, também, na frase sintética do Fernando Pessoa, é aquilo que eu vou representar para poder expressar. Se eu pinto um quadro, seja um retrato, eu estou representando o que eu vejo daquele outro naquele retrato. Se eu pinto algo abstrato, manifestando aquilo que é a minha emoção diante daquela realidade que eu estou vivendo, e o outro vai ver, sentir a maneira como eu sinto essa emoção, porque eu não fiz aquilo da minha emoção para que somente eu veja aquela abstração, mas para que os outros assimilem sensorialmente aquilo que eu estou expressando. Da mesma maneira, na cena, no palco, a gente vai estar também expressando o outro, que é o básico da representação do teatro. Eu represento o outro e não a mim mesmo. Num campo dramático, eu vou representar muito mais o outro do que a mim mesmo, embora no campo dramático eu também seja o mesmo. Porque eu não acredito que um ator não seja ele mesmo, uma atriz não seja ela mesma, se ela constitui também aquela pessoa que está em cena. Então, é de si para representar o outro, assim como o pintor dá de si para expressar o retrato do outro, a abstração do outro do que ele sente. Então, há uma mistura muito grande desta expressão. Então, quando eu me coloco em cena, eu estou colocando o outro e mim, né? E isso tem uma carga muito grande. Se é no campo da performatividade, já que a gente está falando do campo mais dramático do personagem em conflito, se a gente for para o campo da performatividade, eu vou estar falando que eu também estou dentro de uma colocação onde persona sou eu também, ou eu deixo brechas da minha persona se expressar para além de uma persona que é o outro.
mas eu não faço isso com o objetivo só de me colocar, porque isso eu faria numa sessão de análise para um psicanalista, um psiquiatra. O que eu sou e você, eu quero me entender. Quando eu faço isso para o outro, eu estou sendo eu mesmo e, ao mesmo tempo, criando artifícios para que vejam esse outro eu, ou as verdades desse outro eu, isso afete o outro. Senão não tem sentido eu performar. Eu estou performando a partir de mim, mas, respeitando a sua singularidade, você está se expressando para mexer com o outro. Então, o outro não é só aquele que eu represento, mas é aquele com o qual eu interajo. Então, isso faz uma imensa diferença no sentido da compreensão da manifestação estética e o que ela quer dizer. Então, o campo da arte talvez seja o campo mais restrito, porque ele é o campo da manifestação estética organizada. Se eu organizo as minhas expressões como uma determinada linguagem, eu posso organizá-las no campo do teatro. Mas o teatro não é puro, porque o teatro vai carregar em si o campo das artes visuais, ele vai carregar em si o campo da música, que é também duas formas organizadas. Então, várias das outras manifestações estéticas também se organizam e hoje elas se cruzam de maneira muito intensa. No campo das artes visuais, as antigas artes plásticas, que é a arte que mais muda de nome ao longo da história, as artes visuais hoje, elas, em qualquer exposição, você vai ter sonoridades expressas, você vai ter proposições de luz expressas, você vai ter proposições de interação de pessoas expressas, como o campo da performatividade nas artes visuais. Então, você tem uma mescla não pura, porque nunca vai existir pureza no campo da definição da manifestação estética. Eu posso dar um grito hoje no meio da rua. Isso é uma manifestação estética? Eu estou interferindo na vida dos outros dando um grito. E esse grito assusta, impressiona, comove, dá tristeza, dá raiva, dá alegria. Que tipo de grito é esse? Ele pode ser classificado coletivamente de uma maneira, de maneira singular de outras maneiras, e esse grito, organizadamente, ele pode caber em alguma das chamadas artes, mas ele em si é uma manifestação estética. Então, a manifestação estética é um campo muito maior do que a definição das artes. As artes são uma definição histórica posterior à manifestação estética. Portanto, ela é uma tentativa de organizar o pensamento, de organizar a forma de expressão, para que ela tenha campo de linguagem específico. Mas a gente não precisa estar aprisionado ao campo de linguagem específico. Quando a gente fala em pedagogia das artes, que é aquilo que a gente trabalha aqui dentro da SP, a gente está falando de que isso se organiza para que a gente possa aprofundar. Por isso que a gente fala em linhas de estudo. Ou seja, eu estou estudando teatro de uma maneira geral, que é já um campo restrito dessa expressão de manifestação estética. Ao mesmo tempo, eu não posso estudar teatro com atuação separada completamente de iluminação, de sonoplastia, de dramaturgia, porque inexiste a atuação sem esses outros campos. Agora, eu posso me aprofundar em atuação, assim como outra linha de estudo está se aprofundando em iluminação, e assim sucessivamente. O que existe aqui é uma busca de aprofundamento, que vai em contradição, ou na contramão, se quiserem, daquilo que é especialização do trabalho pós-sociedade industrial. Por que existe tanta divisão de trabalho, né, pós a industrialização? Porque a industrialização produz as coisas em série, ou seja, uma fatia de pão de forma é igual a outra fatia de pão de forma. Uma roda de carro é o mesmo padrão de uma roda de carro, e ela tem modelos e padrões, e tudo vai se adequando a um pensamento hegemônico da ideia de padrão. Por isso que a gente fica tão incomodado e tão inquieto quando querem acomodar os nossos corpos dentro de um padrão. Porque a gente está ouvindo a um pensamento hegemônico, opressor, de domínio de poder, para nos colocar diante disso. Então, isso nos assusta, isso nos gera inquietação, isso nos faz agir na direção contrária e enfrentar isso. Como enfrentar isso artisticamente é uma questão também complexa, como essa situação em si. Bom, se a gente tem todo esse campo das linguagens, que são as manifestações estéticas organizadas, de que maneira a gente lida com elas?
qual é o ponto de vista que a gente vai dar. Além do ponto de vista classista ou do ponto de vista de povo e de nação, e os dois se cruzam de maneira muito forte, como eu já disse antes, a gente vai ter que buscar uma abordagem. Ou seja, não significa que isso determine a linguagem, a gente aborda de uma maneira. Aqui, dentro dessa escola de teatro, desde o início, a gente tem uma abordagem decolonial e não hierárquica. O que significa isso? Porque é muito legal falar, mas é muito importante entender o que a gente fala. Então, o decolonial é um pensamento de origem latino-americana, que também tem origem africana, de não submissão ao pensamento eurocêntrico. O que significa isso? Negar o conhecimento das artes e da ciência europeia? Não, não significa isso. Mas significa não se submeter, do ponto de vista do pensamento, à determinação de que esses são os povos que estabelecem o pensamento. Ou seja, no confronto do campo da cultura, daquilo que é ligado a nações, você não se submete. Não porque você esteja contrário a outra nação, porque ela é rica culturalmente e ela te interessa culturalmente. O que você está rejeitando naquele momento é que você rejeita o domínio, o pensamento hegemônico, porque ele não é só de nação, ele é o pensamento burguês dominante no mundo inteiro. O que domina é o capitalismo. Então, essas coisas têm uma origem material muito forte e que, se a gente não tiver cuidado, a gente perde no senso crítico qual a abordagem que a gente está dando. A abordagem decolonial, ela é importante para a gente compreender o teatro. Embora boa parte do teatro vá ser contada por uma visão ocidental, né? E aí a gente fala, tá bom, e qual a abordagem da visão oriental? A gente conhece? Boa parte de nós que trabalhamos com teatro no Brasil desconhecemos aprofundadamente a visão oriental das artes cênicas, de uma maneira geral. E elas têm forte preponderância e influência, inclusive, nas artes ocidentais, até porque elas são pregressas, elas são anteriores, como é o caso da ópera chinesa, que traz em si artes marciais, cantos, possibilidades de expressão com o corpo, que são o princípio da expressão daquilo que, como arte, é conhecida como circo, que está lá presente há muito mais tempo do que a maneira como o Ocidente organizou isso. Se a gente olhar também para as manifestações estéticas que acontecem na África, de uma maneira geral, com todas as 1000 Áfricas que existem dentro da África, como todos os 1000 Brasis que existem dentro do Brasil, né, a gente vai compreender que há diferentes formas de manifestação estética que, às vezes, não estão organizadas como arte e que são um material riquíssimo a ser trabalhado, tanto do ponto de vista de uma nação cultural, quanto do ponto de vista de uma questão de classe. E ela é rica como material para você desenvolver e colocar suas inquietações e suas visões de transformação da sociedade. Então, de uma maneira ou de outra, essa visão decolonial, ela é fundamental para que você aborde a sua linguagem e possa trabalhar com ela sem estar preso a alguma ideia de domínio. Significa que você está sem estar sendo dominado? Não, você está sendo dominado porque as coisas são estruturais. Dentro de uma sociedade capitalista, tudo vai nos oprimir na direção de que a gente serve ao dinheiro. A gente serve ao dinheiro porque a gente é devoto dele e a gente obedece Deus dinheiro se você acredita no capitalismo, ou você depende dele para sobreviver. Então, você não é devoto do Deus dinheiro, mas você precisa dele, porque senão você não vai comer, não vai morar, não vai andar por uma cidade, e isso é bastante opressor quando você não dispõe dessas coisas. Então, isso te coloca na desigualdade absoluta, que é característica do nosso país, a desigualdade num grau acirrado muito grande. Em outros países que conseguem organizar melhor a sociedade capitalista, muitas vezes, os mais ricos, eles têm talvez uma distância de igualdade social, porque eles exploraram os países mais pobres no princípio colonial. Por isso que é decolonial. E você está rompendo com essa ideia colonialista de domínio. E confrontar isso também não é algo simples. Bom, nós temos na nossa história, e para mim isso é um ponto significativo, um pensador que é um artista, que é um provocador, que com a concepção de ideia de modernidade, ou, portanto, do modernismo do Brasil,
coisa a qual eu me dediquei nos últimos anos a estudar, pude me aprofundar um pouco mais, a gente vai ter um pensador como Oswald de Andrade, que é o cara que vai colocar a ideia de antropofagia. Só para, antes de falar dela, falar do modernismo, que é uma transformação que aconteceu no mundo inteiro, como o futurismo, como o cubismo, uma série de outras mudanças no campo das artes institucionalizadas, né, como artes, como manifestações estéticas organizadas, de ruptura com algo que acontecia antes, que tinha um certo padrão, chamado padrão acadêmico, que era o padrão romântico. O que é o padrão romântico? É o padrão da expressão burguesa que sintetiza ou busca sintetizar o que eles imaginavam de belo como um pensamento ideal de arte e de mundo ideal. O pensamento burguês, já que ele teve capacidade revolucionária de derrubar uma outra classe, ele vem com o espírito de ser aquela outra classe, chama o sonho burguês de nobreza, ou seja, tudo aquilo que para o burguês pensar o que ele é imaginar que ele seria nobre. Portanto, quando ele vence na luta de classes, ele vence a outra classe, ao se empoderar, ao tomar conta do poder, ele cria uma visão idealista. Ele já pensa em dialética, ele já pensa em causa e consequência, e o efeito disso. Ele já pensa nessa transformação, só que ele acha que essa transformação é dada pelo ideal, ou seja, pelo pensamento projetado. Mas não adianta você pensar, projetar, falar, hoje eu acordei pobre, de noite eu estou rico. À noite você não vai estar rico, você só projetou uma ideia. Mas existe essa ideia no conceito burguês que, se você projetar, você vai conseguir. A própria ideia dos americanos, de que você tem condições iguais a todo mundo e você vai vencer, porque o capitalismo vende isso para todos nós, né? O que acontece é que a realidade não é essa. E aí a análise materialista, marxista, vai dizer, não, só é possível com condições materiais ideais. E se há uma desigualdade de visão desses materiais, ou seja, do dinheiro e das propriedades, elas precisam ser redivididas para acabar com a desigualdade. E esse é o conflito, o confronto real e substantivo para uma mudança. Então, o que muda são as condições materiais. E o ponto de vista de transformação, de revolução que vai se dar é esse. Enfim, nesse sentido, quando você é um artista, você pode romper com essa questão do ideal. E foi o que o modernismo fez. Ele trouxe de uma certa ideia de que você não precisa seguir o pensamento ideal, que você pode ter um pensamento mais concreto. Só que o modernismo não era materialista em si. Ele era só uma ruptura de um pensamento burguês estabelecido para tentar criar as bases de um outro pensamento burguês. Ele simplesmente fez uma transição, né? E essa transição ela vai trazer resultados significativos nas manifestações estéticas e na maneira como isso se organiza. O que a gente tem para adiante? O modernismo, ele cria bases nacionais, portanto, elas permitem tanto a ideia de povo e nação, que para nós pode ser cara, bonita, porque nos integra, porque a gente tem um conceito de um país que tem várias influências, e essas influências de várias culturas é extremamente rica, isso pode ser bastante positivo. De outro lado, a gente tem uma questão que é como a gente não vai para o nacionalismo absoluto. Tanto que entre os modernistas, se você pegar uma coisa, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? Então, Oswald de Andrade talvez um cara um pouco mais à esquerda, o Mário de Andrade um cara centro-esquerda, porque ele também vai ficar ligado ao Partido Liberal e defender uma certa ideia de liberalismo, embora seja o cara que transformou toda a ideia de política cultural no mundo, porque ele criou a primeira Secretaria de Cultura do mundo. A França depois copiou. Então, a gente já mudou todo o sentido, né, a partir de Mário de Andrade. E aí, a gente vai para o Oswald de Andrade, que vai fazer a proposição de uma ideia antropofágica, que é bem significativa e à frente. Por quê? Ele pega essa visão de influência de várias culturas e de predomínio dessa visão eurocêntrica e fala, ela nos serve, mas nós vamos deglutir. Nós vamos comer como os indígenas antropófagos comeram bispo sardinha. Você vem aqui querer me colonizar com a sua visão monoteísta, com a sua visão de domínio, de poder colonial,
e eu vou te devorar e eu vou te devolver outra coisa. E aí a gente consegue compreender um pouco mais a nossa nacionalidade e a nossa diferença de classes, as nossas diferenças de influências, várias nações que nos fizeram com graus diferentes de opressão. Essas nações são questões muito importantes, né? A gente tem um tempo curto aqui, então eu vou dar um arremate nesse sentido de que toda essa expressão antropofágica, ela é significativamente para a gente importante, tanto do ponto de vista decolonial, quanto do ponto de vista não hierárquico. O que é não hierárquico? A gente não aprender dentro dos modos e cânones do pensamento eurocentrado, no qual você vai estudar teatro grego 1, teatro grego 2, teatro grego 4, teatro shakespeariano. A proposta aqui é a gente interagir com as várias possibilidades do teatro contemporâneo, sem esquecer a história do teatro, pedindo licença para o passado, olhando para ele, analisando, compreendendo, buscando exemplos, buscando referências, mas sem estar sendo guiado por ele, e deglutindo o que você recebe do passado e do presente para poder expressar. Por isso, nesse sentido, a antropofagia ela é muito importante. Quando me perguntam o que significa atuação, por que não é um curso de ator, de elenco, de interpretação, de representação, e sim de atuação? Claro, tem a palavra americana acting, que ajuda a influenciar, mas a atuação ele tem em si um movimento propositivo, ou seja, de você se colocar em ação e, portanto, de você ter pensamento crítico. Evidentemente, um ator, atriz, ele está ali como uma tela vazia, a ser preenchida. Mas você se deixar preencher de maneira acrítica, você está sendo conduzido e manipulado. Portanto, a formação e a atuação, ela deve ter pensamento crítico. Não significa que você não vai fazer um personagem que é contrário às ideias que você tem. Aliás, é muito bom quando você faz um personagem contrário às ideias que você tem. Os personagens podem ser muito ricos. Pode ser um Ricardo III, pode ser uma pessoa fascista dos dias de hoje, não interessa. São pessoas que vale a pena ser representadas para que a sociedade compreenda o que ela significa para a sociedade. Tem contradição nisso? Tem. Eu não acredito no fascista, mas se eu representar um fascista, talvez seja muito rico para a sociedade para ela se transformar, porque eu vou representá-lo do ponto de vista crítico. Isso não significa só uma submissão dramatúrgica, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a representação do outro é algo muito importante, que a gente tem que saber se colocar diante disso, né? Quais são os desafios de fazer o outro. E, evidentemente, como a gente vai abordar os 3 temas primordiais, que talvez tenham uma ligação que vocês possam imaginar mais junto com a ideia da dramaturgia, mas o ator em cena, a atriz em cena, representam, na verdade, aquilo que são os temas, eles se apropriam disso ao fazer. E essa apropriação da dramaturgia, seja ela composta junto com os atores ou ela venha pronta, a dramaturgia, ela é fundamental para que você aborde esses temas básicos. Se a gente disser com o que a gente trabalha? A gente trabalha com 3 temas que parecem simples e que representam toda a complexidade do mundo. Então, o primeiro tema é o tema do poder, que hoje, para a gente, pode significar dinheiro ou propriedade privada, porque a gente está dentro de uma sociedade capitalista. Mas em qualquer outra época histórica, qualquer outro contexto, em qualquer sociedade, seja ela primitiva, seja ela ultra desenvolvida, ela vai ser uma sociedade que lida com poder, disputas de poder. Essas disputas de poder podem estar colocadas em todos os campos da sociedade, não somente os econômicos. Então, é o poder de uma etnia sobre a outra, é o poder do masculino sobre o feminino, é o poder do poderoso contra do rico contra o pobre. Sempre os conflitos de poder vão estar envolvidos. E, claro, que na nossa sociedade a questão está ligada ao dinheiro e à propriedade privada. Basicamente, em cima desses temas, você pode ir longe. O segundo grande tema está ligado ao sexo, que na nossa sociedade contemporânea se mistura e se confunde com amor. Então, são os grandes temas. O amor talvez seja uma invenção muito mais da idade moderna, muito mais ligada ao conceito burguês de idealização dos sentimentos, do que propriamente das relações humanas em si. A primeira aproximação primitiva, ela se dá no sentido do sexo para a reprodução.
ela ganha um campo emocional porque ela ganha o um campo existencial, ou seja, quando você se realiza do ponto de vista do sexo, você reafirma a ideia da vida contra a ideia da morte, que está ligada à dor, onde está o conflito maior das nossas duas grandes vertentes teatrais, a tragédia e a comédia. Aquilo que te alimenta de prazer e aquilo que te assusta de dor, que te coloca diante da morte e que te coloca diante da vida. Não só a vida no sentido da reprodução da vida, mas a vida no sentido do prazer, onde o moralismo se confronta com ela e questiona. Então, quando você fala do amor, você está questionando também o moralismo, né? E essa é uma questão contemporânea importante, porque hoje em dia todas as formas se completam, se explicam, se justificam, se definem e estão em constante transformação. Então, isso é uma temática muito grande, muito complexa. E a terceira temática, talvez a mais abrangente de todas, que de uma maneira ou de outra eu esbarrei ao falar de amor e sexo, é a temática da vida e da morte, né? É sobre esse tema que se desenvolve boa parte dos outros dois temas, de quais são os limites da vida e a morte. Seja a continuidade dela, seja a interrupção da vida, seja o que significa a morte para todos nós, é o sentido filosófico da existência. Existe vida ou não depois da morte? O que eu sou, da onde eu venho, para onde eu vou. Este sentido é realmente bastante complexo. Como é que eu vou estar em cena com isso, expressando para as outras pessoas aquilo tudo que eu sou, o que são os outros? Para onde eu vou? Qual é o significado de eu estar fazendo isso? Então, a visão crítica não é somente você estar seguindo alguns cânones e regras que estão pré-estabelecidas na sua cabeça, na sociedade, no seu grupo social. A sua maneira de interagir vai ser com a sociedade como um todo. Você não está falando ou usando a linguagem na direção de um só ou somente daqueles que te entendem. Você vai ter que se expressar para muito mais do que isso. E você não vai se expressar para um conjunto organizado, porque essa é a ideia que a gente tem, um conjunto definido. Qual é o conjunto? Da massa, que é da indústria cultural. Todo mundo vai obedecer a um pensamento só, totalitário, monoteísta, único, predominante. Se você entra na contramão disso, você vai se expressar para um todo conflituoso, contraditório, com dificuldade de compreensão, no qual a sua abordagem é fundamental, a sua opção de linguagem é fundamental. Estética, no sentido do Lukács lá do início, que define cultura, não é nada mais do que escolha. Se eu vou pintar um quadro, eu vou escolher se eu pinto amarelo, vermelho, azul, verde, preto, se eu mancho, se eu não mancho. Quando eu vou fazer uma cena, eu vou escolher coisas. Eu vou escolher, por alguma abordagem, de que maneira eu vou utilizar aquela linguagem. E com que tônicas, com que coisas. Em teatro isso é bastante complexo. A gente tem aqui 8 linhas de estudo, e poderiam ter mais, e todas elas se complementam numa cena. E se a gente não souber dialogar entre elas, porque é uma expressão coletiva, a gente não vai ter algo que chegue naquilo que a gente gostaria. Porque a questão não é buscar um resultado aceitável pelos outros, e sim aceitável deste coletivo para fora naquilo que ele quer, como inquietação, como provocação, como questionamento, como aquilo que você quer para colocar a sociedade da maneira que você acha que ela precisa estar para ser transformada, né? Então, eu acho que é isso. Evidentemente, quando a gente fala de atuação, eu estou falando de atuação no campo específico, aqui da escola e de tudo, mas uma provocação para que a gente pense todas as linhas de estudo, já que estão todas aqui de uma maneira ou de outra, e outras poderão assistir isso pelo YouTube depois, de como a gente se provoca para agir diante da sociedade que a gente tem, do momento histórico que a gente está. E fui derrubado. Eu não sei se a gente está no ar ainda. Estou aqui
Eu caí pelo computador. Alguém pode me dizer? Tá bom, então eu queria só aproveitar esse último segundo e agradecer a todas, todos, todes. Muito obrigado. Espero que a transmissão tenha ajudado aí. Vocês estavam ouvindo com eco. Agora eu desliguei os microfones. E agradeço a vocês muito imensamente. Espero que seja proveitoso, que a gente tenha um semestre incrível. Muitíssimo obrigado por estarem me ouvindo. Falei rápido, a conexão é ruim, mas estou aí disposto, a gente se encontra também presencialmente, estou aí aberto a perguntas, questionamentos. Muitíssimo obrigado. Tchau, gente. Obrigadíssimo.